Check-in no ar e hoje a gente vai falar sobre o Canadá. Então, é logo depois da vinheta, não sai daí. Começa agora o check-in e hoje a gente fala sobre o Canadá. Para isso, Nestor Bresolim, estudante de Engenharia Civil, está aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Nestor esteve estudando lá pelo Ciências Sem Fronteiras, passou mais ou menos 1 ano e meio, é isso aí, Nestor? Exatamente, isso, 1 ano e meio. E por que escolheu o Canadá como teu destino? Na verdade, minha primeira opção era os Estados Unidos, né? Pela questão da construção, justamente porque é o que eu estudo, mas como no momento que eu estava me inscrevendo, o Canadá foi o país que mais me atraiu pelas universidades disponíveis, eu acabei escolhendo o Canadá mesmo. E vantagem, ou como foi também conseguir esse intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras? Foi relativamente fácil, pela questão que é só se inscrever e a chance de conseguir são grandes. Porém, a universidade que eu me escolhi era uma universidade um pouco maior, então ela é uma universidade muito grande, uma universidade muito famosa dentro do meu ramo mesmo, que é a construção e a questão ambiental. Então, eu acabei escolhendo essa universidade justamente por isso, e foi relativamente fácil, porém ela era um pouco mais exigente no inglês e nas próprias notas e tudo mais. E a vantagem de fazer pelo Ciências Sem Fronteiras? Eu não sei se teria uma vantagem muito grande comparado ao intercâmbio da Univates, por exemplo. A parte boa que eu acho foi o fato de eles proporcionarem um curso de inglês, se o seu nível de inglês não for muito bom, e o fato de ser mais longo, né? Ser um tempo mais estendido, são 2 semestres de atividades na faculdade, mais um semestre com atividades linguísticas e o próprio estágio. E como foi esse estágio? Foi interessante, ele não foi exatamente na minha área, mas ele foi relacionado bastante ao meu curso, e eu fiz um estágio sobre contaminação do solo por agentes contaminantes, que seria petróleo e combustíveis e outras coisas. Então foi uma pesquisa que eu fiz, na verdade, e ficou relacionada mais na área da geotecnia, que também está na área da construção civil. Então foi bem interessante para a minha área. E os estudantes aqui que têm interesse de fazer intercâmbio, muitas vezes têm a pergunta: como é o estudo lá? As aulas são muito diferentes, é mais difícil? Elas são diferentes, são bem diferentes. O sistema todo é bem diferente, não só da Univates, mas do Brasil mesmo, né? Os sistemas que a gente tem aqui de aula são bem diferentes. Mais difícil, eu não diria que é mais difícil, porém é mais exigente. Os professores exigem mais. Seria mais difícil conciliar um trabalho com um estudo? Seria, porque não é que nem aqui que a gente tem aula um turno, entende? Lá as aulas, elas são, tipo, puladas, assim, eu teria 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, depois eu teria 2 horas no outro dia, então dificilmente a gente daria um emprego nessas condições de estudo que eu teria, então seria mais difícil conciliar o trabalho com o estudo. E como foi a tua adaptação? A questão da língua, ao país, aos costumes? Eu já falava inglês muito bem antes de ir, na verdade, né? Então, porque eu tinha viajado e tudo mais. Então, para mim, a adaptação foi super rápida. A questão de língua, assim, eu não tive problema nenhum. E a cultura também não achei muito diferente do que eu já estava acostumado, e eu gosto muito de comunicar, assim, então eu não me senti muito sozinho quando eu estava lá, então a adaptação foi bem rápida para mim. Uhum. E a questão da cultura, alimentação? A alimentação, ela é um pouco diferente. Até acontece de todo mundo que faz intercâmbio acabar engordando um pouco, justamente por ser diferente, mas a cultura não é tão diferente assim como eu esperava, na verdade. Então, também não tive problemas nenhum, assim, não foi um choque muito grande para mim. Só tinha algumas coisas também, como segurança, essas coisas assim, as partes sociais, vamos dizer assim, elas foram bem diferentes, mas a cultura em si eu não achei tão diferente, não. Tu te surpreendeu de alguma forma positiva, que tu imaginava que o país era de uma determinada maneira e no fim era outra? Eu me surpreendi principalmente com as pessoas de lá. Eu tinha uma ideia sobre as pessoas de lá, eu sabia que elas eram muito bem educadas, muito polidas, porém elas me impressionaram nesse lado. E também não tinha ideia de quão seguro era o país. Eu pensava que era, por exemplo, era como os Estados Unidos, que é super seguro, mas não é tão seguro comparado com o Canadá, então foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Uhum. E outras vantagens de ter estudado lá? Uma das grandes vantagens, na minha opinião, além de ter sido o fato de ter vivido toda essa cultura, uma cultura, apesar de não ser parecida, não é a mesma, e ter a oportunidade de estudar numa universidade tão boa, foi o fato de eu ter feito muitas conexões dentro da minha área. Então, quando eu estava fazendo meu estágio, eu conheci pessoas de vários países que trabalham na mesma área que eu quero seguir.
Então, possivelmente, se eu quiser fazer um estágio, quiser fazer alguma coisa futuramente, eu vou ter muitas pessoas que vão poder me ajudar nisso. Então, essa foi uma das partes que eu mais, assim, gostei de ter vivenciado lá. É um país que você moraria lá? Moraria, com certeza. Por quê? Eu me adaptei muito a todos os costumes que eles têm por lá. Tanto a organização das cidades, tanto o clima, apesar de ser rigorosamente frio, eu me adaptei bem. E eu gostei muito do sistema de estudo lá também. Eu gostei muito de como funcionam os trabalhos lá também, a questão tipo, das profissões. Então, tipo, eu me adaptei muito bem, eu com certeza mudaria lá. E quais são as principais diferenças nessa questão dos estudos? Por exemplo, as salas de aula, aqui acho que tem leis do MEC, né, que não pode ter mais de 60 alunos por sala. Lá eu tive salas que tinham 500 alunos, por exemplo. Isso, pra mim, foi uma grande diferença. Eu cheguei numa sala, era gigante, era uma sala tipo em anfiteatro, muito grande. E geralmente as disciplinas de primeiro ano são assim. Então, no início eu pensei, como eu vou conseguir ter aula com tanta gente, assim? Como é que o professor vai conseguir, né, lidar com todos os alunos? Mas, na verdade, tem como. Então, foi uma das grandes diferenças que eu vi, assim. Muito bem. Então, a gente vai agora a gente vai ver um vídeo sobre o Canadá, um VT, para conhecer um pouquinho mais sobre o país. Daí a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Poderíamos falar sobre a bandeira ou até a história do Canadá, mas vamos falar de café. Se você pretende marcar um encontro amoroso no Canadá, escolha uma loja de café. Excuse me, can I get a cup of coffee? O local pode parecer estranho para os brasileiros, mas para os canadenses faz parte do cotidiano. Sim, no Canadá, loja de café é o local mais frequentado, desde grupos de amigos, casais e até por pretendentes a namoro. No Canadá, se você convidar uma pessoa para um primeiro encontro amoroso e não quer ter o risco de magoá-la, vá a um café. Sim, é verdade, não estamos brincando. Num país que costuma fazer bem mais frio que nos agradáveis trópicos brasileiros, os cafés são os locais mais procurados para todos os tipos de ocasiões. Esqueça os barzinhos e as cervejinhas do Brasil. Aqui o negócio é outro. E o mais importante é combater o frio esquentando a goela com um café ou chá bem quente. No Canadá há tantos cafés que o aroma realmente invade o ar e quando você menos espera já está entrando no clima deles. Sim, é tudo um clima. Não é só pedir, me dá um cafezinho, beber e sair. Voltamos com o check-in e hoje o assunto é o Canadá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Vancouver, a cidade que o Nestor ficou lá. Queria que tu me contasse um pouquinho da história da cidade, as principais características dela também. Vancouver é uma cidade famosa principalmente pelo Greenpeace, né, que é uma cidade onde foi fundado o Greenpeace. Então é uma cidade muito verde, é uma cidade onde todo mundo se preocupa com o meio ambiente. E as pessoas gostam muito de fazer exercício, então é uma cidade bem descaracterizada comparado ao resto do Canadá, onde o clima, inclusive, é muito diferente. Não é um clima tão frio quanto os outros lugares, porém chove muito. E é uma cidade interessante pelo fato de estar na beira da praia, com uma costa bem recortada, porém ela é rodeada de montanhas, então tu pode estar na praia, dentro da água, e ver as pessoas fazendo esqui ao redor, assim, é uma coisa bem interessante. Então ela concilia as duas. Exato, tem todo tipo de atrações ali. E como foi a questão da adaptação com a neve? Chegou a pegar a neve? Sim, sim. É que, na verdade, eu já tinha tido bastante contato com neve antes, né? Então, não foi nada muito diferente, assim, pra me adaptar. Porém, eu nunca tinha vivido aquela questão, tipo, de ter que viver na neve. Tem que ir pra aula, tem que fazer alguma coisa, tem que sair daqui. Então, confesso que eu não gostei muito, assim. Não sou muito fã da neve mais, assim, como eu era antes. Mas nada também que não tenha como, porque as cidades são bem adaptadas lá, né? Sim. É bonito ver ela caindo, mas o acumulado dificulta um pouco. É bonito quando ela cai, mas do lado de fora. Quando você tá dentro de casa olhando pra fora. Quando você tá lá fora, não é muito interessante, não. Certo. E a questão do frio, das temperaturas, como é que era lá? Vancouver não era uma cidade muito fria, como eu falei, né? Ela era uma cidade... A temperatura variava entre menos 5 e 10 graus, assim, ao longo do dia. Não era, por exemplo, que nem as outras cidades do Canadá, que vai a menos 30, menos 40 graus, né? Então, essa questão, tipo, do frio não foi uma grande diferença do nosso clima aqui de Lajado, né? Mas a questão que chovia muito, era uma cidade muito cinzenta. Essa foi a parte mais, assim, que eu tive um problema, mas depois a adaptação também foi rápida.
E como era com a comida? Tu fazia a tua comida, tu comprava ela, como é que era? Depende, às vezes eu comprava quando eu estava inspirado e queria cozinhar alguma coisa diferente, mas geralmente eu comia fora porque era mais rápido. Às vezes eu tinha aula justamente no meio-dia, eu tinha aula das 11 à 1 da tarde, então às vezes não tinha aquele horário para fazer alguma coisa, e o meu intervalo entre uma aula e outra era às vezes tipo de menos de uma hora, ou às vezes não tinha intervalo. Então eu comprava alguma coisa mesmo no caminho, porque lá tem essa cultura tipo de comprar alguma coisa e já ir caminhando comendo, não tem esse costume de sentar e fazer uma refeição. Então, eu chegava, eu cozinhava, às vezes eu comprava mesmo. Mas muitas vezes optava então pelos lanches mais rápidos. Exato. Às vezes a gente acabava tendo que optar por isso, não era por uma opção, era às vezes por uma condição, cara, que realmente não tinha, às vezes, tempo para comprar alguma coisa ou para fazer em casa, então a gente tinha que optar por um lanche rápido mesmo. E o valor da alimentação é um pouco mais elevado que aqui? Na verdade, tudo em Vancouver é mais caro que nos outros lugares, né? Tipo, é a cidade mais cara da América do Norte. Então, a comida também tinha esse preço. Era bem mais elevado que aqui ou como as outras cidades. Uhum. E como foi? A universidade também tinha alimentação? Tu tinha opção de almoçar lá também? Não, assim, tem os restaurantes na universidade, tem todas as cadeias de fast food lá dentro, porém, era tudo por conta do estudante, né? Não tem nenhum tipo... Na verdade, existe um tipo de alimentação que pode ser paga, mas é junto com a tua residência, então ficava um valor muito caro, então geralmente ninguém fazia isso, que todo mundo falava que não valia a pena. E eram uns restaurantes X dentro, assim, não eram muitos, não. E como é que foi a hospedagem, tua estadia lá? Aonde tu ficou? No início, quando eu estava no curso de inglês, que foi o primeiro semestre que eu fiz, eu fiquei no homestay, que era ficar numa casa de família, e essa foi a parte que eu tive, assim, uma dificuldade de me adaptar, porque era morar com uma família diferente. Né? Então, mas acho que durou 2 semanas a minha adaptação e depois foi tudo certo. Porém, depois, quando me mudei para a faculdade, que eu vivi toda aquela American living, aquela American thing, e foi interessante pelo fato de eu morar junto com um monte de pessoas de vários outros lugares e demorei depois um ano inteiro na universidade mesmo, em 2 residências diferentes, mas na universidade. E como foi morar com mais pessoas de outras culturas? Justamente porque eu tinha morado antes com essa família, eu já estava adaptado. Quando eu me mudei, fui morar com as outras pessoas. Eu estava super adaptado e queria morar com gente jovem de vários outros lugares. Então foi bom até para conhecer outras culturas das pessoas que moravam comigo, porque tinha gente de todos os países. E acabava dividindo as tarefas também? Como é que funcionava? Não era bem dividida, não. Tinha pessoas que não gostavam de fazer muitas coisas, não. Mas era mais ou menos assim que funcionava. A gente tinha... na primeira residência que eu morei, morávamos em 6. Então, cada um fazia alguma das funções, assim, e sempre deu super certo. Pessoas de quais países? Na primeira residência que eu morei com eu e mais 2 brasileiros. Morei com um canadense, um paquistanês e um coreano. Então, era bem dividido mesmo, era de todos os continentes as pessoas. Bem diferente mesmo. E quais outros lugares você conheceu lá? Eu conheci basicamente o Canadá e os Estados Unidos. Assim, eu já conheci os Estados Unidos, nunca tinha ido para o Canadá, então eu visitei as outras províncias do Canadá que eu não conhecia, além da província que eu estava morando. Então eu fui para outros lugares, e nos Estados Unidos eu visitei vários outros estados que eu não tinha ido ainda. Então deu para conhecer, assim, basicamente, eu posso dizer, que eu consegui conhecer basicamente toda a América do Norte, assim, nesse período. Assim, o que eu ainda não tinha conhecido. Não. Pode citar alguns que você visitou? Os estados que eu mais gostei, assim, os mais diferentes. Então, eu fui para uma região chamada Yukon, que fica no norte do Canadá, onde é possível ver a aurora boreal e tudo mais. A gente fez essa viagem para ver a aurora boreal. Nos Estados Unidos, que eu não tinha visitado ainda, visitei o Havaí, que era uma coisa que eu queria visitar muito. Então, como é perto dali, eu acabei visitando. Visitei também a região francesa do Canadá, que é Quebec, que é também diferente pelo fato do idioma ser diferente. Então, acho que foram esses lugares mais diferentes, assim, que eu acabei visitando. E por que tu mais gostou, assim, desses locais? É que, na verdade, eu fui para cada lugar porque eu já tinha muita vontade de ir. Então, por exemplo, quando eu fui para Yukon, a razão para eu ir para Yukon foi justamente para ver a aurora. Porque a gente chegou lá e conseguiu ver a aurora. Eu queria muito ir para Havaí pela questão, tipo, porque eu gosto muito de geologia. Então, eu queria ver como é que funcionavam os vulcões, eu queria ver toda a questão do relevo, a vegetação que eles tinham lá. E realmente eu consegui ver vulcão em erupção, realmente, lá. Então, foi uma coisa que eu gostei muito. E eu nunca tinha ido para um país de língua francesa, por exemplo. Então, eu fui para Quebec justamente para ver a arquitetura, para ver como é que eram os costumes franceses que eles tinham lá. Então, foi bem interessante, porque eu consegui vivenciar essas coisas todas que eu tinha vontade de vivenciar. Muito bem.
Então, na sequência, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre as viagens, sobre como se deslocar, algumas dicas a mais do Nestor. Voltamos com o check-in e agora a gente continua falando um pouquinho sobre as viagens. Nestor, quais as melhores formas de locomoção no Canadá e também para a questão de poder ir para os Estados Unidos? Assim, o Canadá é um país como o transporte é muito organizado na verdade, todas as coisas são muito organizadas. Eu indico muito transporte público lá, que ele funciona realmente. Como eu estudava na universidade que eu estudava, eu não pagava transporte público, então era muito fácil de ir e vir. Eu conseguia ter acesso a ônibus, que eles eram super pontuais e tinha muitas linhas, então eles conseguiam te levar para todos os lugares. E metrô também era muito acessível, né? E claro que às vezes para cruzar de uma região da cidade para outra, precisar passar por um pedaço de mar, então às vezes até alguns barcos eram disponíveis justamente com esse passe que a gente ganhava, que era de graça para os estudantes. Mas o Canadá todo, todas as cidades, eles têm um sistema muito bom de transporte. Para ir para os Estados Unidos, precisa do visto, obviamente, né? Pra gente que é brasileiro. Mas é muito fácil, de Vancouver é muito fácil, porque é 40 minutos da fronteira. Então, pode pegar um carro, cruzar a fronteira, que demora geralmente eu acho que meia hora para cruzar, até todo mundo passar e tudo mais. E pode se locomover nos Estados Unidos perfeitamente. E com o teu visto do Canadá, tu conseguir ir para lá ou tu teve que conseguir um outro? Para ir para os Estados Unidos? Isso. Precisa de um visto separado, né? São dois países diferentes, então o Canadá é um visto que eu tinha visto de estudante de trabalho e nos Estados Unidos eu peguei um visto de turista que eu já tinha, na verdade, então precisa... Tá, encaminhou antes de ir, então. Isso, é que na verdade eu já tinha ele há muitos anos, na verdade, porque o meu visto ele era para muitos anos, então eu já tinha esse visto, então não precisei fazer lá um visto diferente. E para a locomoção entre as cidades no Canadá? Geralmente as pessoas usam carro, né, porque assim... Os metrôs funcionam geralmente na região metropolitana, não vão muito além disso, porque as cidades canadenses não são muito grandes, não são como as nossas cidades que são muito grandes. Então, geralmente as pessoas alugam carro, ou alugam carro, geralmente tem carro, mas não é todo mundo que tem carro lá, que as pessoas têm meio que uma política assim de não ter carros. As pessoas gostam utilizar muito. o transporte público. Isso, até Vancouver tem umas leis, tem um projeto que é até 2020 ser a cidade mais verde do mundo, porque Vancouver tem essa fama de ser uma cidade super sustentável. Então eles querem que as pessoas não tenham muito carro. A universidade que eu estava estudando, eles estavam banindo todos os estacionamentos para as pessoas não irem de carro para lá, para as pessoas usarem os ônibus. Então, mas as pessoas usam muitos ônibus também para ir de uma cidade para outra. Mas geralmente as pessoas acabam alugando carro e se dando caronas, assim, que daí diminui as emissões e tudo mais. Daí o carro é mais para aluguel mesmo. Exatamente. Viagens maiores. E o que tu trouxe de lá? Eu trouxe uma bandeira canadense assinada pelos meus amigos de lá, tanto brasileiros quanto canadenses. Vocês querem que eu abra ela? Sim, sim. Então ela é grandinha. Deixa eu pegar o lado certo. Então aqui eu tenho uma bandeira com várias assinaturas de vários amigos meus, que foi uma das grandes lembranças que eu trouxe pra cá e que eu gostaria de pendurar no meu quarto e tudo mais. Sim. Até porque eu tinha uma bandeira brasileira que eu levei daqui pra lá também, com os meus amigos daqui, então foi uma coisa que eu queria assim pra fechar o ciclo, digamos assim. Sim. E qual o significado da bandeira? Da bandeira canadense mesmo? Isso. As cores e a folha que a gente tem aqui é o bordo canadense, né? Que é uma espécie de árvore, que é uma árvore característica do Canadá. E realmente no outono as árvores ficam dessa cor mesmo. Então quando tu vê assim a paisagem das cidades canadenses, elas são bem avermelhadas, justamente por causa da foliage, que eles chamam, que quando chega o outono as folhas ficam coloridas. E a folha que tem na bandeira, ela é justamente aquela folha que representa o país, na verdade, que eles chamam de maple leaf, que é bem característica do país mesmo. São muitas árvores lá, então. Sim, exato. São várias espécies deste gênero, digamos assim, mas tem muitas árvores assim lá mesmo. Por isso que o país é famoso justamente por essa questão do outono, as folhas caírem e tudo mais.
Retomando a questão ali de Vancouver, que é uma cidade muito verde, o uso da bicicleta também é intenso lá? É muito grande. Tanto que todos os ônibus, na frente dos ônibus, eles têm sempre uma grade onde as pessoas botam suas bicicletas na frente. Que às vezes é muito longa distância, então é bom pegar o ônibus de um ponto a outro. Mas muitas pessoas usam bicicleta, tem muitas faixas, assim, tipo, para ciclistas por toda a cidade, que é uma forma de fazer com que as pessoas usem menos carros, né? E como tu vê essas inovações, esse estilo de vida? Eu gostei muito dessas características diferentes que a cidade estava me mostrando, justamente porque eu estudo engenharia civil, mas eu quero me especializar em engenharia ambiental, porque lá é o mesmo curso, não é que nem aqui no Nevada que a gente tem os dois. Então, eu achei muito interessante todas essas ideias para fazer com que a cidade fique mais sustentável, mais verde, mais agradável para as pessoas viverem. Então, eu gostaria muito de ver cidades brasileiras tendo essas novas adaptações assim para uma vida mais sustentável para a cidade e para as pessoas, né? E de que forma essa vivência lá no Canadá e nessa cidade principalmente pode contribuir para a tua vida profissional, para o exercício da tua profissão, que é bem relacionado a essa área, então? Justamente por ser muito relacionado ao que eu vivi lá, e a cidade tem toda uma estrutura com empresas que trabalham justamente nessa área, foi muito bom eu ter estudado lá, porque essa universidade que eu estudei é famosa nesse ramo. Tanto, eu lembro que era a universidade a universidade no mundo com o maior número de prédios sustentáveis do mundo. Então, as pessoas, os empregadores, tanto daquela cidade como outras regiões do Canadá e do mundo, justamente por ser uma universidade grande, sabem disso sobre essa universidade, sabem esses fatos, sabem que eles têm um programa muito bom de engenharia civil e ambiental. Então, isso provavelmente vai me proporcionar muitas boas coisas quando o meu currículo disser no meu currículo que eu estudei por lá e que eu tive todo o ensino que eles podem passar nessa área. Você comentou sobre energia, como é que é a questão das energias renováveis lá também? Eles têm... tem muitos parques eólicos lá, justamente porque é uma região perto do litoral, então tem como se explorar bastante disso. Mas eles têm muitas zonas dentro da cidade onde eles usam pequenas parcelas de produção de energia para uma determinada região somente. Então isso que eu achei uma coisa muito interessante. Então tinha uma região chamada Falls Creek, que era uma região onde aconteceu as Olimpíadas de Inverno e tudo mais. Então, aquele bairro ali, eles estavam usando todo o lixo das pessoas para produzir energia. Então, aquela região ali, ela era meio sustentável em energia. Então, eles querem fazer isso em todos os bairros da cidade, para tentar fazer com que a energia que seja usada ali não seja de uma forma que vai agredir o meio ambiente. Muito bem. Então, seria isso. Nosso tempo já está terminando também. Obrigado pela tua presença, Nestor. Obrigado, eu. Então, o que tu vai levar de lembrança do Canadá, assim? Olha, são muitas coisas que eu vou lembrar, né? Eu vou lembrar a cidade, foi incrível. Vou para sempre lembrar da cidade. Da universidade foi muito incrível a vivência também, o país no geral, todas as minhas experiências, viagens, estudos também. E recomenda para as pessoas conhecerem? Recomendo, com certeza. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado pela tua presença. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau.